O Bolsonaro, ele tá dando chilique com o Lula. Já tá fazendo isso. E eu vejo que é até bom o Bolsonaro não passar a faixa pro Lula, porque ele vai ficar tão louco que ele vai jogar a dentadura no rosto do Lula. Mas o motivo do chilique é que o Lula vai à COP27 e o prestígio internacional do Bolsonaro e nacional também tá muito baixo. Ninguém importante liga para o Bolsonaro. Só que a saída do Lula à COP27 piora a imagem internacional do Bolsonaro e aumenta a chance dele de ser preso. Claro! E eu quero que você coloque nos comentários. Você quer mais que o Bolsonaro seja humilhado internacionalmente falando? Você quer que ele seja preso? Se você tá gostando da humilhação do Bolsonaro, deixa o seu like e se inscreva no canal rumo aos 200 mil inscritos. E tá muito claro, nessa última semana, faz uma semana só, que o Lula venceu o Bolsonaro e ele já é o presidente da República. Porque o Bolsonaro, ele deixou um vácuo administrativo no país. Ele ficou sumido nos primeiros dias, não quis se pronunciar, depois se pronunciou, teve uma reunião aí com os ministros para falar de energia elétrica, ficou de saco cheio, falou para os ministros encurtarem a conversa, ou seja, ele abriu um vácuo administrativo no país que o Lula está ocupando. Porque o Lula tá viajando e já ocupou esse espaço. Olha só, o Lula vai começar na próxima semana, de fato, a integrar a transição. Mas nesses últimos dias, quem ocupou o cargo foi o Alckmin, que tem feito um ótimo trabalho na transição. Foi um golaço que o Lula fez ao nomear o Alckmin como coordenador de transição. Link aqui no card para eu escutar o meu comentário. E decisões importantes já começaram a ser tomadas administrativamente, porque os próximos 4 anos serão duríssimos para o nosso país. E uma decisão importante foi a PEC da transição. A PEC da transição, para furar o teto de gastos, garantiu o Auxílio Brasil em R$ 600, teve lá as suas críticas. Não vale a pena nós entrarmos aqui nas críticas, porque não é o objetivo desse vídeo, mas mostra que o Lula já está tomando decisões administrativas. E o Bolsonaro, nesses últimos 2 meses que ele vai ter de governo, vai ser um completo zumbi lá no Palácio do Planalto. Ninguém vai ligar mais pro Bolsonaro. O prestígio dele tá caindo. Enquanto o prestígio cai, a irritação aumenta. Porque o Lula, ele foi convidado para comparecer à COP27, que é a Conferência do Clima da ONU. O Lula vai receber pompas de chefe de Estado. E o Bolsonaro tá irritadíssimo. Porque na visão do Bolsonaro, o Lula está usurpando. Quem trouxe essa informação para nós foi o Josias de Souza. O Josias do UOL, ele trouxe a informação que o Bolsonaro ele ficou possesso porque ele já é tratado como se ele não fosse o presidente. E ele ainda é o presidente dos próximos 2 meses. Ele quer ter um certo tipo de prestígio. Ele que nem achava que pudesse vencer a presidência da República em 2018, agora se apegou ao cargo. Tá triste, tá triste. E aí ele acha que o Lula vai até a COP27 como usurpador, porque ele ainda é o atual presidente da República, mas o Lula vai à COP27 para falar mal do Brasil. E vocês sabem que o nosso país está com um desprestígio internacional imenso, ainda mais no clima. Desmatamento que o Bolsonaro fez, a Noruega cortou o repasse do Fundo Amazônia, o Lula ganhou, já falou que vai voltar, o desprestígio é imenso. E aí o Bolsonaro fala, o Lula vai falar mal do Brasil. O Lula não vai falar mal do Brasil. O que o Bolsonaro está dizendo é que o Lula pode falar mal dele, Bolsonaro. E quanto mais mal é falado do Bolsonaro no mundo, mais isolado ele fica. E vocês sabem bem que o isolamento do Bolsonaro já aconteceu. E quanto mais isolado ele fica, maiores são as chances dele ser preso. Porque logo depois que o Lula venceu, há uma semana, mas já parece que faz assim, meses que o Lula ganhou do Bolsonaro, o Joe Biden mandou uma mensagem parabenizando o Lula. E o Emmanuel Macron, da França, também. Tudo bem que eles têm ali os seus probleminhas com o Bolsonaro, eles poderiam estar querendo dar uma cutucada. Só que o reconhecimento, tanto da França quanto dos Estados Unidos, passou a imagem que a comunidade internacional aceitou o resultado da disputa. E que não houve fraude, não houve nenhum tipo de ilegalidade. Ah, mas são governos contrários ao Bolsonaro. É, mais ou menos. Porque o Viktor Orbán, que é um líder de extrema-direita, aliado de Bolsonaro internacionalmente, que é o primeiro-ministro húngaro, também parabenizou o Bolsonaro, mostrando que existe um enorme isolamento internacional com relação ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, para conseguir escapar da prisão, ele precisa fomentar a narrativa do perseguido e da ilegalidade aqui no Brasil e também internacionalmente. Porque não adianta só o Brasil gritar, o mundo também precisa gritar que o Bolsonaro ele é um perseguido, mas isso não vai acontecer, porque o desprestígio está imenso com relação ao mundo do Bolsonaro. O Bolsonaro está isolado, é um indigente. Se o mundo pudesse mandar o Bolsonaro para Júpiter,
mandaria, mas vai ter que ficar aqui no nosso país e quem sabe com a prisão, talvez ele possa ir até lá para Haia, em The Hague, na Holanda, ficar bem preso lá longe do nosso país. Você quer que o Bolsonaro seja preso? Você está gostando desse prestígio internacional do Bolsonaro? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E essa COP27, que é a Conferência do Clima na ONU, vai acontecer no Egito. Vai começar hoje, no domingo, e vai durar mais 2 semanas. O presidente do Egito convidou o Lula a comparecer. E o Lula vai. Já vai ser a primeira agenda internacional do Lula. Ele nem assumiu a presidência da República e vai ser recebido com pompas de chefe de Estado. E o Lula vai ter um trabalho imenso para recuperar a imagem internacional do Brasil. Como o próprio já falou, e por isso que ele colocou o Alckmin como sendo o seu vice. O Lula vai na segunda semana, vai durar até o dia 19 de novembro e o Lula vai a segunda semana. O Bolsonaro, como presidente do país, do Brasil, ele pode ir. Tá convidado também, mas ele não vai. Na verdade, o Bolsonaro ele não vai porque ele não pode ir. Na verdade, ele pode, mas por que ele não pode ir? Porque se ele for, vai ficar evidente o desprestígio internacional dele com relação ao Lula. Vai ser um abalo à imagem do Bolsonaro ainda maior, porque o Bolsonaro, naturalmente, ele já está desprestigiado porque ele não vai ser mais o presidente do país em 2023. E naturalmente também o Lula fica privilegiado, obviamente, porque ele vai ser o futuro presidente do país. E o Lula, ele aponta para o poder, porque ele vai assumir a presidência. Só que, além desses quesitos naturais, existe um desprestígio internacional imenso com o Bolsonaro. Porque nas outras reuniões internacionais que o Bolsonaro compareceu, ele foi execrado. Ninguém queria falar com ele. Então vai ficar muito claro, ainda mais para dar uma espizinhada no Bolsonaro, o prestígio que o Lula vai ter na COP27 e o desprestígio do Bolsonaro. Vai ser muito comparável as imagens do Lula e com o Bolsonaro. Então vai dar para mensurar o desprestígio de um e o prestígio do outro. Por isso que ele não pode ir. E temos que lembrar de outra questão. O mundo está contra o Bolsonaro. Claro, pessoal. Porque além de todas as outras participações, vamos lembrar lá em 2020. 2021, melhor dizendo. Na cúpula do G20, na Itália. O Bolsonaro não conversou com ninguém. Nem os garçons quiseram interagir com ele. Foi um completo fiasco, um mico total do Bolsonaro. E nesse ano, quando ele viajou para a ONU para fazer o seu discurso de abertura, porque o Brasil tradicionalmente faz o discurso de abertura da ONU, nós começamos a ter protestos no prédio da ONU. Vocês lembram muito bem, link aqui no card, que eu comentei essa história. E foi estranho, porque o prédio da ONU é um prédio super protegido. O raio ali de proteção no prédio da ONU é algo assim que é tenso fazer qualquer coisa com o prédio da ONU. E o pessoal protestou jogando imagem do Bolsonaro ali, imagens negativas. Então, ao que tudo indica, nós nunca teremos certeza, mas ao que tudo indica, houve ali uma conivência da ONU com os protestos contra o Bolsonaro. Porque se fosse um líder de maior prestígio, eles iriam terminar com esse protesto rapidamente. Mas como o Bolsonaro tem o prestígio de uma noz, ou até menor, a ONU deixou. Pode cortar, vai poder protestar contra esse Jeca Tatu. Que semanas antes, uma semana antes, na verdade, dias antes, melhor dizendo, da viagem ao discurso na ONU, o Bolsonaro fez aquele papelão do funeral da rainha. Algo assim, simplesmente patético, que mostra que todo o prestígio internacional do Bolsonaro está na lata do lixo e infelizmente ele puxou o nosso país também para a lata do lixo. Por isso que os próximos 4 anos de governo Lula serão anos duríssimos para tentar recuperar a imagem internacional do nosso país. Mas não adianta somente mudar o Bolsonaro e colocar o Lula e o Lula falar palavras bonitas, porque vai ser um governo de reconstrução. As nossas instituições foram completamente destruídas, devastadas pelo Bolsonaro. E o Lula vai ter que trabalhar tanto em solo nacional como em solo internacional. Por isso que o Lula já falou que vai ter que viajar muito. E a escolha do Alckmin como vice, um vice muito experiente, vai ajudar nesse processo de reconstrução. E ao que tudo indica, eu penso que essa possa ser uma boa estratégia que o Lula pode adotar com o Geraldo Alckmin, para que ele não seja um vice decorativo, e ao que tudo indica, ele não vai ser. O Lula ser um representante do Brasil, uma espécie de chefe de Estado, como se fosse um monarca, mesmo a rainha da Inglaterra, que não tem nenhum tipo de função política, mas sim uma função simbólica que leva a imagem da Inglaterra, do Reino Unido, para os outros países. Então o Lula poderia ter essa imagem, não sem função política, vocês entendem, mas o Lula poderia ser o chefe de Estado do Brasil, levando a imagem, conversando, dialogando, abrindo portas e deixar o Alckmin para ser o chefe de governo,
para negociar com o Congresso, negociar uma emenda, negociar uma PEC, como ele está fazendo agora com a transição, deixar o Alckmin para falar com os ministros, falar com os governadores, ter um papel de chefe de governo. E isso pode ser que esteja sendo desenhado. Seria uma boa estratégia do Lula para alocar nesse governo que é um governo de reconstrução. Não vai ser um governo Lula, não é um governo do PT, mas um governo de reconstrução. E 4 anos talvez não serão suficientes para reconstruir toda a destruição que o Bolsonaro deixou. Mas vai ser gostoso ver o Bolsonaro esperneando e gemendo, ficando pezinho da vida com o Lula e o prestígio internacional que ele, Lula, tem e ele, Bolsonaro, não tem. Porque é jogar na cara do Bolsonaro que ele sempre foi um indigente, que ele sempre foi um paspalhão.